A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão ressarquidas para que não possa nos abençoar. Seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Onde Deus está, Ele está ouvindo. Você pode estar chorando hoje, não está vendo nada. Mas a tua esperança de que quando o dia amanhecer, algo vai ter acontecido que mudou a tua sorte. O tema dessa mensagem de hoje, os 4 ensinamentos para uma oração eficaz. Há algum tempo aconteceu um fato que me chamou muito a atenção. Eu estava em um restaurante na hora do almoço, estava almoçando, eu e o meu amigo Dória, e de repente uma pessoa chegou, entrou no restaurante, e ele veio direto na nossa direção, e ele fez o seguinte pedido: você poderia pagar um almoço para mim? Eu não vi absolutamente nada demais no pedido dele. Primeiro, porque eu podia pagar o almoço. Segundo, porque eu já estava almoçando. Mas uma reflexão profunda, eu achei uma similaridade muito grande conosco. Ele estava, assim como eu, dentro de um restaurante. O dono do restaurante já havia sido identificado, porque ele fica ali trabalhando. Havia uma fartura de comida dentro do restaurante, mas ele foi pedir para quem tinha apenas um prato de comida. O entendimento que eu tive, apesar dele ter tido êxito no pedido, porque a situação era delicada, estava ele e o filho dele, eu acabei dando, ou pagando, na verdade, a comida, mas eu achei que ele podia ter um discernimento melhor. Ele poderia ter um entendimento. Aqui há muitas pessoas comendo, mas o dono do restaurante é quem detém toda a comida. Irmãos, tanto é essa questão de que nós precisamos ter discernimento para interceder, para pedir, que em uma outra ocasião eu estava na rodoviária, estava sem carro, e ali na rodoviária havia ônibus para todos os lugares do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. E a pessoa veio na minha direção e disse: o senhor pode pagar a minha passagem? Eu desejo ir embora. Mas eu fiquei preocupado porque a visão daquela pessoa era uma visão míope. Era uma pessoa que não tinha visão, porque ali estava todas as companhias e levaria para qualquer lugar do Brasil. Mas ele veio pedir para mim e havia naquele lugar os fiscais, os guinchês das empresas, que se ele conversa adequadamente, se ele faz o pedido correto, ele poderia ir para qualquer lugar do Brasil. Assim somos nós. Nós temos aquele que é todo poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas às vezes a gente, por falta de visão, por falta de compreensão, nós vamos pedir a pessoas que podem tão pouco. E isso chamou a minha atenção e Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. A Bíblia diz, no livro de Tiago,
que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago capítulo 5. A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Capítulo 5, verso 16 de Tiago. E aqui eu quero extrair essas 4 lições. Quatro ensinamentos que nós temos na palavra de Deus para ter uma oração eficaz. O primeiro texto que nós iremos ler, João capítulo 15, verso 7. Abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, verso 7. Porque a Bíblia nos orienta que para ter uma oração eficaz, nós precisamos estar em Cristo. Estando nele, temos a garantia de que a nossa oração será ouvida. João capítulo 15, verso 7, leia comigo, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aqui a Bíblia orienta que nós precisamos estar em Cristo, e as palavras de Cristo precisam estar em nós. Para as palavras de Cristo estarem em nós, o mínimo que precisamos é ler as Escrituras Sagradas e, como o salmista disse, guardar a palavra em nosso coração. Do texto original, quando o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, é guardar no sentido de praticar. A Bíblia diz que pelos frutos conhecemos as árvores. Então, como que eu sei que alguém está em Cristo? Quando o fruto da sua vida demonstra os frutos espirituais que só podem ser gerados quando nós estamos em Cristo Jesus. As palavras dele estando em nós, e nós estando em Cristo, ou seja, já decidimos servi-lo de todo o coração, não tem risco, porque a vontade de Deus vai ser a sua, e a sua vontade vai ser a vontade de Deus. O primeiro passo, biblicamente falando, para uma oração eficaz, é estar em Cristo, e Cristo estar em nós através das suas palavras. Tanto que a preocupação de Cristo, quando ele subiu, a ascensão dele, quando ele foi para o céu, ele disse: ide, pregai o evangelho, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz: ensinem elas todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Para estar em Cristo, nós precisamos guardar as suas palavras no coração. O texto é mais profundo que isso, irmãos. O salmista, ele disse assim, olha que coisa linda: bem-aventurado é o homem, é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Uma pessoa que está em Cristo vai ter prazer em guardar as Escrituras na tábua do seu coração. Davi disse: eu escondi as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Estar em Cristo e Cristo em nós, através da sua palavra, temos a convicção de que as nossas orações serão ouvidas. Amém? Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, abre por gentileza, e nós vamos extrair 3 lições preciosas.
Abre, por favor, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Porque tem duas questões dentro do segundo ensinamento, que é crer na existência de Deus e ter fé. Porque ninguém consegue estar em Cristo e ter as suas palavras no coração se primeiro não crer que Deus existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas o primeiro aprendizado que a gente tem que ter dentro desse segundo tópico é saber o que é fé. O conceito de fé. Ninguém consegue orar se não entender o que é a fé. E as pessoas fazem um mistério muito grande, quando na verdade é algo muito simples, Fran. Leia comigo Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha o que a palavra diz. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, de alguma forma, a fé é algo que você nutre no teu coração, você espera, mas os seus olhos não estão vendo. Isso é fé. Fé é algo que os seus olhos não vê, mas no seu coração você tem esperança, ou a expectativa de que aquilo aconteça. Esse esperar é do verbo esperançar. É ter esperança, expectativa. Não é esperar ficar de braço cruzado. Eu estou esperando que algo aconteça na minha vida e você cruza os braços e não faz absolutamente nada. Não. Aqui é do verbo esperançar. É ter esperança, expectativa de que algo vai acontecer, ainda que meus olhos não vejam. Você pode ser mais ousado? Saca o teu dedo de profeta. Aponta para a pessoa e diga assim: ainda que teus olhos não veem, tenha esperança, porque algo está para acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Meus olhos não estão vendo, Almerinda, mas o meu coração, a minha mente, sabe que algo está para acontecer. Eu tenho fé. Quando você fala com Deus, você não o vê, mas você tem esperança de que Ele está ouvindo, porque a própria palavra garante isso. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão ressarquidas para que não possa nos abençoar. Seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Onde Deus está, Ele está ouvindo. Tanto, irmãos, que com o texto bíblico que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, é mais ou menos isso. Você pode estar chorando hoje, não está vendo nada, mas a tua esperança de que quando o dia amanhecer, algo vai ter acontecido que mudou a tua sorte. É orar, é falar com Deus. A oração eficaz precisa que você, ainda que não veja, creia. Os irmãos iam para a noite do carinho, os olhos não viam a solução, poucas pessoas, pouca possibilidade, faltando algumas coisas. Mas nós críamos que quando chegássemos naquele lugar, Deus iria fazer a obra. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tamanha foi a dificuldade, mas nunca ocorreu uma noite do carinho que alguém tenha ido à frente e tomado uma decisão de servir a Jesus. Ontem aconteceu. Isso é fé, varoa. Você não está vendo, mas você tem esperança, expectativa, e espera que algo diferente aconteça, no sentido daquilo que você está depositando em Deus. Amém? Preste atenção, irmãos. Porque Hebreus 11:1 nos ensina o que é fé. Agora, aprofundando mais, ainda em Hebreus capítulo 11, veja o verso 6. Olha o que diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ninguém que se aproxima de Deus tem como se aproximar se não acreditar que Ele existe. Você tem que saber que existe um Deus todo-poderoso que rege o universo. Existe um Deus supremo que dentro de uma complexidade absurda, Ele te criou. Eu estava vendo um cientista falando que de todas as galáxias, porque perguntaram para ele, você acredita que há vida em outro planeta? Ele disse, é impossível ter vida em outro planeta como tem vida no planeta Terra. Porque é uma combinação tão complexa que deveria acontecer. Todos os itens da tabela periódica deveria acontecer. Ferro, ter o elemento oxigênio, ter o elemento água, ter zinco, ter todos os elementos da tabela periódica. E em todos os outros planetas explorados pelo homem, ou por onde conseguiram ir, eles conseguem encontrar alguns elementos, mas não todos. E curioso, porque os elementos do corpo humano traduzem os elementos que produzem a vida. Logo, seria praticamente impossível a combinação de calor exato. Não pode estar tão perto do Sol, mas não pode estar tão longe do Sol. Só o planeta Terra existe uma combinação perfeita, apta para a vida, com seres complexos como nós. É impossível disso acontecer por acaso. Só tendo um Deus supremo que rege e orquestra toda a existência humana. Como pode, Gabriel, Deus na sua complexidade nos construir em família e te dar um presente como um filho que reproduz a unidade entre você e sua esposa? Só um Deus tão poderoso como o nosso. Como pode um Deus tão poderoso nos criar com sentimentos? Tem dia que você acorda triste, tem dia que você acorda feliz, tem dia que você tem vontade de chorar, mas tem dia que tem vontade de sorrir. E tudo isso é igualmente importante. Não há ninguém que só sorria, ou que só chore, que só sinta tristeza, que só sinta alegria. É um misto para que a vida seja plena. Como pode, irmãos? Um planeta como o nosso, 70% de água. Como pode o corpo humano ser formado por 70% de água? É de uma complexidade absurda. Irmãos, nós nascermos, crescermos, reproduzirmos e morrermos é algo extraordinário demais. É obra de um Criador supremo, tremendo, que pensou em cada detalhe. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da sua cabeça são contados. A Bíblia diz que Ele conhece as estrelas. A Bíblia diz que todos nós seremos transformados e receberemos um novo corpo. Eu ainda não vi isso, mas eu espero que isso aconteça. Então fica despreocupado. Porque Deus, Ele tem cuidado de você. Quando Ele te criou, Ele pensou num propósito, numa missão. Quando Ele nos formou, Ele estava pensando em você completar a tua família. Saiba que você é especial para a tua família. Ele te criou perfeito para encaixar aonde você está. Aleluia. Sabe, irmãos, isso é lindo demais. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe. E depois que Ele é galardoador. Você sabe o que é galardoador? Galardoador é uma pessoa que recompensa. Galardoador é aquele que gosta de dar galardão. E a Bíblia fala de galardão na eternidade. Ontem eu dizia para os meninos, existem pessoas que receberam muitas coisas aqui nessa terra. Existem outros que são desfavorecidos,
mas ninguém é menor do que ninguém. Todos estão em pé de igualdade. A Bíblia diz que o rico, ele tinha tudo, ele só não tinha Deus no coração dele. E o mendigo Lázaro, ele não tinha nada. Tudo que ele tinha era Deus em seu coração. E ambos morrem. E quando chega lá na eternidade, a Bíblia diz que Lázaro recebe o galardão. Ele não tinha visto, mas ele acreditava. E aqui na terra, pela parábola bíblica, ele serviu o Senhor mesmo sendo paupérrimo. E o galardão dele estava reservado lá nos céus. Ao passo que o outro era rico, tinha tudo e foi abastado. E a Bíblia, ela chama a atenção. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que aqueles que buscam riqueza e bens, eles caem em tentação. Então, se você não é tão abastado assim, fica despreocupado. Talvez faça parte do propósito de Deus, de te dar o pão de cada dia. Sabe o que Davi fez quando ele orou? Davi orou a Deus e disse assim: Senhor, não permita que eu tenha abundância demais, para que uma vez tendo, não me esqueça de ti. Mas também não deixe eu ser tão miserável, que sendo miserável eu venha roubar e envergonhar o teu nome. Eu quero a dose, a medida certa, que eu possa viver abençoado, cuidar da minha família e honrar o teu nome. Aí a Bíblia diz assim: aos amados Deus dá enquanto eles dormem. Aleluia. A bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Então, irmãos, quando a gente se aproxima de Deus, nós temos que crer que Ele é galardoador. O fato de vocês saírem de casa e vir para cá, já existe recompensa para isso. No mínimo você vai ter a presença de Deus neste lugar. No mínimo você vai acessar a presença de Deus. E a tua vida espiritual, ela é nutrida. Você é renovado. Você, depois que vem a reunião, está junto com os irmãos, na comunhão dos santos, você não sai mais o mesmo. Gente, você viu o que aconteceu aqui no momento dos louvores? Eu fui visitado de uma forma extraordinária. Eu não sei você, mas eu estava com alegria no meu coração e sentindo uma unção tão grande. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Como nunca antes. Eu fui visitado por Deus aqui hoje, irmão. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Ergue as tuas mãos assim como quem vai receber. Você sairá daqui hoje com uma porção da parte de Deus, como nunca antes. Se prepare, porque durante a semana você vai ver como Deus derramou sobre ti nesta noite. Aleluia! Eu senti a presença de Deus como nunca antes. Isso vai refletir aonde, irmãos? Vai refletir na tua casa. Vai refletir quando você estiver com os seus amigos. Vai refletir quando você for fazer seus negócios. Vai refletir quando você estiver tratando com teus filhos. Vai refletir quando você for orar. Vai refletir quando você estiver na presença de Deus, falando: Deus, toma essa situação em tuas mãos. Deus vai olhar e Ele é galardoador. Todos que se aproximam dEle têm que saber que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Olha, irmãos, o terceiro texto que nós leremos, Mateus capítulo 21, verso 22. Por favor, tanto você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Mateus, no capítulo 21, verso 22, ele diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Agora aqui ele já ensina que você deve pedir, mas não é pedir avulso. É pedir em oração. Atitude de oração, irmãos. Quando a Almerinda diz: sexta-feira eu estou aqui orando,
Se eu fosse você, eu se levantava e falava, olha, eu quero ser o primeiro a chegar sexta-feira. Que horas é, Almerinda? Porque a Bíblia diz que é tudo que você pedir, mas não é de qualquer maneira. É em oração. Eu vou pedir hoje a Deus aqui, Deus me ajuda. É assim? É de qualquer forma que você entra na presença do rei? É de qualquer maneira? Não, é em oração. O texto bíblico que acabamos de ler em Mateus, nós já fizemos, olha só a estrada que nós andamos. É necessário que você tenha fé. Fé é a certeza, é a esperança de coisas que você não vê, mas você tem expectativa que aconteça, amém? Depois você tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa. Viu, irmão Sueli? Que Ele existe e que Ele recompensa. Agora Ele vem dizendo que você tem que pedir em oração. Olha como a Bíblia se completa. Lemos textos de autores diferentes, que foram escritos em épocas diferentes, mas que unidos se completa. Não existe discordância bíblica. Aqui há uma concordância bíblica. Essa é a diferença da Bíblia para qualquer outro livro. Preste atenção, porque se precisa estar em Jesus, crer na sua existência e ter fé em Deus. Terceiro, a Bíblia diz que você deve pedir tudo em nome de Jesus. Não, eu vou pedir em nome do Espírito Santo. Vale? Não é isso que a Bíblia ensina. Você pode até tentar, depois você me diz se funciona. Não, eu vou pedir em nome de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu até sei que é Deus quem faz. Mas o ensinamento bíblico é que nós devemos pedir em o nome de... E em oração. Isso é bíblico. Abra a tua Bíblia. Eu quero te mostrar isso em João, capítulo 14. Vamos ler 2 versículos que daqui em diante se prepare, porque Deus vai nos ensinar a ter uma oração eficaz. Essa última sexta estávamos aqui orando e houve uma manifestação de Deus poderosa. Enquanto nós orávamos por algumas pessoas, o Espírito de Deus nos visitou e nós sentimos, orávamos por alguns irmãos que estavam presos na bebida, e enquanto nós orávamos, exalou o cheiro da bebida dentro deste lugar. Porque Deus estava libertando-os lá onde eles estavam. Quem estava aqui na oração, percebeu. Começamos a orar por alguns jovens que estão sendo bombardeados em bebida. E aí Deus me deu uma palavra e compartilhei com os irmãos. Falei assim, nós estamos guerreando espiritualmente. Existem irmãos que estão tendo problemas com bebida e esse espírito está sendo combatido nesta noite. E aí brotou aqui no nosso meio aquele cheiro do álcool acetonado, similar ao da cachaça, e nós começamos a repreender, e os irmãos foi movido, e começou aquele mover, e Deus guarda os nossos irmãos, para que não caiam na bebida. O diabo está usando estratégia, irmãos, para derrubar pessoas, e nós temos que saber como fazer oração eficaz. A Bíblia diz que não dá para entrar na casa do valente sem antes amarrar o valente. Abra aí por gentileza. João capítulo 14, o verso 13 e o verso 14 leremos. Diz assim o texto bíblico. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algumas coisas em meu nome, eu o... Aleluia. Primeira lição que nós aprendemos. Nós temos que pedir em nome de Jesus. É o que o texto diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. O texto bíblico está nos ensinando que tudo que nós pedirmos tem que ser pedido em nome de Jesus. Amém? Agora preste atenção, porque a sacada principal é o quarto elemento.
Nós temos que saber qual é o objetivo da oração. Por que Deus deixou a oração como ferramenta? E eu já estou me encaminhando para o fim da mensagem. Por que Ele deixou a oração como ferramenta para termos uma oração eficaz ou uma ligação com Deus? Ele ouvir e responder a nossa oração. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler. A oração em nome de Jesus. Primeiro é para que Deus seja glorificado. Qual é a oração eficaz? Aquela oração que glorifica o nome de Deus em Jesus. Às vezes nós vemos pessoas que oram muito. Meu irmão, eu passo a noite no monte orando. Eu conheço gente que já fez vigília no monte orando. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: esse excesso de oração está glorificando a Deus Pai em Jesus? Está glorificando a Deus Pai em Jesus? O primeiro objetivo que a oração tem que atender, e nós temos que saber isso, é se a nossa oração está glorificando a Deus. A oração que estamos fazendo, ela glorifica a Deus? Ou será que a Bíblia, ela cita algumas pessoas que oravam e elas chamavam a atenção para si em oração? A Bíblia diz que elas não penteavam o cabelo, elas não lavavam o rosto, elas ficavam compungidas e mostrando fragilidade para que as pessoas olhem e digam: nossa, esse irmão é de oração mesmo, é uma pessoa, olha só como que ele está detonado por estar orando. E a pessoa acordava, ficava ali mostrando, eram os religiosos da época. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que quando nós oramos, a nossa oração tem que glorificar a Deus em Jesus. Esse mesmo texto bíblico, ele diz assim, ou melhor, eu vou ler com os irmãos para a gente compreender. O texto diz assim: para que a vossa alegria seja completa. Ele diz assim: até agora vocês não pediram nada. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa ou se cumpra. A gente precisa entender que, em segundo plano, se ao passo que a oração glorifica a Deus em Jesus, a oração ela tem um outro objetivo, para que a nossa alegria seja completa, se cumpra. Existem coisas que nós oramos porque precisamos que aquelas coisas aconteçam. E para que a sua alegria seja completa e a tua fé seja edificada, Deus ouve a tua oração e ela glorifica a Deus o Pai em Jesus. Eu vou dar um exemplo recente. Nós nos unimos. E minha mãe estava moribunda no hospital. A grande verdade é que em alguns momentos nós achávamos, Cris está aqui, a testemunha, minha irmã. Em alguns momentos achávamos que nossa mãe iria partir. E quando chegamos lá, que vimos que o nome dela não estava lá no hospital onde ela estava internada, nós tínhamos a certeza que ela havia morrido. Mas os irmãos estavam orando, jejuando. Alguns se prontificaram a nos amar, indo ficar no plantão com ela. Ao passo que no hospital que ela estava internada, não acharam o nome, daqui a pouco veio a notícia que ela havia sido transferida. Chegando naquele outro hospital, eu lembro que eu falei assim com a Cris: agora nossa alegria está completa. Chegamos lá, nossa mãe estava acordada, consciente e em plena recuperação. Do dia para o outro, o dia anterior saímos de lá, a mãe da Sofia estava com ela. Ela saiu, foi para a sala vermelha, já não podia ficar com ninguém, respirando com aparelho, e o quadro era dos piores.
mas para que a alegria fosse completa, edificou a nossa fé e edificou a fé dos irmãos que oraram. Ela se recuperou. Hoje, ela está em casa, recebeu alta segunda-feira e hoje ela foi para casa. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Aleluia. Tem uma música que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Irmãos, os irmãos oraram em o nome de Jesus, se uniram para que a nossa alegria fosse completa. Eu estou falando o meu testemunho, mas eu sei o seu testemunho. Alguns aqui, para que a sua alegria fosse completa, você orou pelo casamento. Outros orou por porta de emprego. Outros orou por cura como eu. Outros orou pelo filho que estava perdido. Outros oraram, sei lá. Quem está em casa orou por algo, em nome de Jesus, e Deus respondeu, para que a alegria fosse completa. Vocês ainda não têm pedido nada em meu nome, mas quando vocês pedirem, será ouvido para que Deus seja glorificado. Olha, e depois que minha mãe levantou, que saiu, só havia uma palavra comum que a gente recebia no WhatsApp: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tia Eliane, quando viu lá a resposta que minha mãe estava bem no hospital, ela botou no WhatsApp: glória a Deus. A Cris, glória a Deus. A minha mãe doente, moribunda, se recuperando, saiu do hospital. Glória a Deus. Quando a gente ora, Deus ouve, é para que o nome de Deus seja glorificado. Se prepare para que a sua alegria seja completa. Deus vai ouvir suas orações, mas você tem que pegar isso e direcionar para Deus e dizer a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Estou chegando no final. Preste atenção. Eu vou pedir que você abra em 1 João, capítulo 5, verso 14. Esse é o último texto que leremos. Diz assim: 1 João, capítulo 5, verso 14. O texto bíblico diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que coisa interessante. Aqui o segredo é você não pedir segundo a tua própria vontade, mas segundo a vontade de... Como que eu sei a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Aí a Bíblia também diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Agora, as palavras de Deus têm que estar em você para você conhecer a vontade de Deus. O problema é que nós, às vezes, pedimos coisas que não é a vontade de Deus. O livro de Tiago diz assim: pedirdes e não recebeste, porque pedis mal. Pedis para esbanjar nos vossos deleites, nos vossos pecados, na vossa carnalidade. Tem coisas, e eu já vi gente orando, pedindo coisas para satisfazer a sua vontade, a sua carne. Pedidos mais absurdos e esdrúxulos que vocês podem imaginar. Eu já vi gente orando, acreditando que Deus vai destruir uma família para construir outra. Você acha que Deus vai atender um pedido desse? Eu já vi gente orando para pessoas ser mandada embora do emprego para ela ascender na empresa. Você acha que Deus vai ouvir um pedido desse?
aqui a gente faz uma distinção. Tem pessoas que quando vão orar, o objeto da oração é atingimento do outro. E eu não sei, eu me confundo, eu não sei se aquilo é uma oração ou se é uma feitiçaria. É sério. Eu quero mostrar para você. Sabe qual é a diferença da inveja? Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Existem pessoas que elas têm inveja. O que é inveja? A inveja é quando eu não quero que o outro obtenha aquilo que ele deseja. Isso é inveja. A inveja não é ter o que o outro... Cobiça é querer ter o que o outro tem. Inveja é não querer que o outro vença, prevaleça, prospere, seja lá o que for. Existe diferença entre cobiça e inveja. O que é cobiça? Cobiça, eu estou olhando para o que o outro tem. Poxa, olha que benção o casamento do outro, olha que benção o carro do outro, a casa do outro, olha que benção a espiritualidade do outro, olha que benção o dom que o outro tem. A gente cobiça. Isso é coisa carnal. Cobiçar a habilidade que o outro tem, cobiçar o que o outro possui, isso é cobiça. Inveja é diferente. Inveja é não querer que o outro vença, que o outro seja feliz. Isso é diferente. E, às vezes, tem pessoas que vai orar e fica nítido que ou ela está cobiçando ou ela está invejando. Isso Deus não atende, irmãos. Pedis e não recebeis porque pedis mal. A Bíblia diz isso, pedis. Você já leu isso na Bíblia? Vamos ler? Abre, por gentileza, no livro de Tiago. Eu quero te mostrar isso. Eu vou te mostrar isso, eu acho que é importante. Por favor. Tiago, capítulo 4, verso 3. Tiago, capítulo 4, o verso 3, por favor. Todos acharam? É rapidinho, vamos ler. Eu ia finalizar ali, mas o Espírito Santo está nos conduzindo a ler isso aqui. Tiago, capítulo 4, vamos ler do verso 3 ao verso 6. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tem pessoas que pedem, está cobiçando e invejando as coisas que estão lá no mundo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que nos anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí diz o texto bíblico, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o que o texto bíblico diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pede para quê? Esbanjar nos prazeres. Que prazeres, irmãos? Prazeres da carne, coisas mundanas. Mas o compromisso de Deus é ouvir quando o teu pedido, ele concorda com a vontade de Deus. Por isso que é importante os irmãos estarem diariamente lendo a Bíblia, para que estejam arraigados, para que estejam regados, estejam firmes na palavra de Deus. E aí quando você orar, não tem jeito, é uma consequência. Toda oração que você fizer vai estar com fundamento na palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz
que eu não posso pedir mal para esbanjar nos meus prazeres. É por isso que o que eu quero te pedir, Senhor, é que a tua vontade prevaleça. Lembra de Jesus lá na cruz do Calvário? Eu não sei, mas de repente a vontade dele era de ter justiça naquele momento e se vingar. Mas ele faz oração: Senhor, se der, me livra desse grande mal. Porém, seja feita tua vontade. Você tem coragem de orar assim? Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Se você orar assim, se prepare, porque ele vai tirar algumas amizades. Ele vai começar a fazer a limpa. Se você começar, Deus, eu quero a tua vontade. Faz a tua vontade na minha vida. Deus vai começar, né? Você vai ver que de repente o celular queima, o celular está te afastando de Deus, que você anda vendo. Deus, faça a tua vontade. De repente lá no teu trabalho tem sido um lugar de tentação. Deus vai te deixar desempregado. Deus, faz a tua vontade no meu namoro. Deus vai e acaba com o namoro. Porque é um namoro indecente, né? Parece até o namoro da família Adams, o mãozinha. Mãozinha percorre o corpo todo, né? Deus, faz a tua vontade, Deus, na minha vida. Faz a tua vontade na minha família. Deus vai te fazer ver o valor da tua família, falar: olha, filho, eu te dei essa família para você habitar nela e cuidar bem dela. Aí você não vai ter mais tempo para o futebol de domingo, não vai ter mais tempo para os joguinhos eletrônicos. Tem um tal de tigrinho aí que está perturbando, né? Não vai ter mais como ficar no tigrinho. É sério, gente. Antigamente, na minha época, era o jogo do bicho. Agora é o tigrinho, né? Agora é as plataformas de aposta do futebol. Senhores, tem coragem de orar desse jeito? Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Cumpra a tua vontade em mim. Amém, irmãos? Amém, irmãos?